Mas o tema que eu gostaria de tratar com vocês, começando hoje, tratar um pouco mais é sobre as crianças, sobre o que a igreja pode fazer. E antes que você, moça, antes que você, rapaz, até reclame, mas pastor, não sou casado ainda, e você, moça, pastor, eu estou doidinha para casar. Antes que você fale disso, eu quero saber de uma coisa com você, que você tem algo a fazer pelo povo de Deus, pela ala infanto-juvenil da igreja, e não precisa estar casado e com filhos para isso, mas precisa estar envolvido e participando para ajudar as ovelhas pequenas na casa de Deus. Eu gostaria de começar um estudo com vocês nessa noite, prosseguiremos amanhã sobre masculinidade e feminilidade infantil, a importância, identidade e felicidade de pertencer ao gênero como o Criador os formou. Vamos trabalhar um pouco esse tema. Vamos ver à luz do nosso tempo o que é que nós temos para ver e falar e responder e também proteger o povo de Deus. Eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo com uma geração de meninos que está vindo aí. Uma geração de meninos pequenos ainda em idade, mas já totalmente desnorteados, desorientados, porque não estão aprendendo a ser homens. Algumas meninas pequenas ainda, que estão tão desorientadas porque não estão aprendendo a ser mulheres de fato, moças de fato. E nisso todos nós aqui, casados e solteiros, podemos colaborar, devemos colaborar, porque os pequenos precisam de referencial. Mas, infelizmente, parece que está faltando homem na igreja. E está sobrando frouxo, gente mole, homem que não sabe ser homem, que não sabe se sustentar. Homem que não matou o galo, tem que matar o galo, meus irmãos. E essa história eu ouvi hoje, gostei muito dessa história. Mas me preocupa muito, e eu não estou falando aqui de que esses meninos, rapazinhos, garotinhos de 7, 6 anos de idade, que eles vão enveredar naturalmente e automaticamente por uma homossexualidade. Isso até também pode acontecer. Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui, tão somente é isto. É que eles podem até não ir ou penetrar por uma homossexualidade, mas terão uma baixa masculinidade. E com uma baixa masculinidade, eles sofrerão, suas famílias sofrerão, quem casar com este rapaz vai sofrer, e também a igreja de Cristo vai sofrer. Por quê? Porque Deus nos fez homens e mulheres para o louvor da sua glória. E Deus deu ao homem, como nós ouvimos hoje à noite, o comando. Não o despotismo, mas o comando, para que ele saiba liderar. A liderança está no homem. E a mulher é a auxiliadora idônea. Agora, quando o homem não sabe liderar, e a mulher tem que liderar, e passa a liderar, as confusões estão formadas. E o inimigo das nossas vidas, e o inimigo da igreja, ele é muito astuto. E ele sabe que ele atingindo as famílias, ele também atinge a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de famílias. E de onde nós tiramos liderança? De onde nós tiramos professor e professora de escola bíblica dominical? Das famílias. E aí ele ataca as famílias. Desnorteia, desorienta, o homem perde o rumo, a mulher perde as estribeiras, os filhos não sabem o que fazer, e a igreja sofre. Mas também ele ataca a igreja, com confusões, com conflitos, com problemas, para as famílias não terem vontade de vir para a igreja. E as igrejas também deixam de pregar a palavra de Deus e pregam qualquer coisa. E assim o inimigo vai desmontando duas áreas que Deus colocou no mundo para serem referenciais: a igreja e a família. Então nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. É um texto um tanto longo, mas eu chamo a sua atenção e eu vou lendo por partes e também trabalharei o texto aqui, quando necessário, chamar a atenção para o nosso tempo e momento. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Vai chegar um dia em que os céus de Fortaleza se rasgarão, e todo olho o verá, e todo joelho se dobrará também aqui, e em toda parte do mundo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas até a vinda de Cristo, nós estaremos aqui como igreja militante, igreja que propaga o evangelho da graça de Deus, igreja que defende a fé, igreja que de fato instrui os santos.
Até a vinda de Cristo, nós estaremos lutando, batalhando, defendendo, suando, chorando, lutando, até a vinda de Cristo. Agora vejam o versículo 2. E que não vos demovais da vossa mente com facilidade. É para isso estar na sua mente. O Evangelho de Cristo está na sua mente. Os princípios da palavra, todos eles na sua mente. Que você pense, que a sua mente de fato marque o seu conduzir-se. Que você tenha a condição de crer, como dizia John Stott, e também pensar. Como nos diz Pedro, também estarmos aptos para darmos respostas a todos que nos pedirem razão da esperança que há em nós. Nós devemos manusear muito bem essa palavra, mas a nossa mente tem que pensar os pensamentos lá de cima para darmos respostas aqui embaixo. Mas, infelizmente, muita gente está demovendo da sua mente com facilidade. Não está guardando, não está estudando, está se perdendo. Está perdendo conteúdo, está se perdendo qualidade. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. E uma das marcas que Jesus Cristo falou mesmo, no final dos tempos, antes da sua vinda, quando lhe perguntaram, Senhor, que sinais haverá da tua vinda? E ele mesmo disse, vede que ninguém vos engane. Iria proliferar um ministério do engano, por assim dizer. Um tipo de convencimento que vem do engano, mas convence. E aqui a palavra de Deus nos diz, falando sobre a vinda de Cristo também, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Tempos de apostasia, de negar a fé, comercializar a fé, colocar a fé lá embaixo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Viveremos ainda dias terríveis, dias de aumento da iniquidade e o domínio dos iníquos. A palavra de Deus nos diz no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Os nossos filhos, meninos e meninas, já enfrentam isto na escola. Já são bombardeados por ideias, todas elas anticristãs, antibíblicas. Estão sendo já dominadas por uma mentalidade querendo cativar a mente dos nossos filhos de que Deus não criou os céus, a terra e tudo que há. Que tudo isso aí é resultado do acaso, do evolucionismo. E eles estão vindo com tudo para cima das nossas crianças. Já na idade de 8, 9, 10 anos, eles estão sendo já iniciados ao evolucionismo. Por quê? O versículo 4 diz, porque virá um momento em que se oporão a tudo o que se levanta e se chama Deus, e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, meus irmãos, o mistério da iniquidade já opera. Se já operava nos dias de Paulo, também segue operando e com intensidade de um pavor para a gente. Nos dias da gente, envolvendo a família, envolvendo a fé, envolvendo a igreja, enganos diversos, confusões diversas. Mas também no aspecto da mente com relação à sexualidade. Nunca se esqueça disso. O seu mais importante órgão sexual é a sua mente. Se a sua mente for deformada, se a sua mente for transformada para a maneira antinatural de ser e viver a sexualidade, você, de fato, estará com um grave problema. A luta é pela mente. Querem dominar a mente das nossas crianças logo cedo. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Viram só quantas vezes iníquo, iniquidade, iniquidade? É esse o contexto. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ali na sua vinda. Mas até a sua vinda lidaremos com isso de maneira cada vez mais intensa. E aqui também nos diz o verso 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás.
É algo muito bem planejado, é algo muito bem preparado, é algo eficiente, tão eficiente que convence. Eu lido com muitos crentes que, conversando sobre questões de sexualidade, e sempre que vem alguma perversão nesta área, eu lido até com crentes que dizem: pastor, não vejo nada demais. E eu digo: é porque você já está cego. Você já está cego, você não está vendo nada demais, porque tudo que for contra a palavra de Deus, você de fato está como que cataratas nos seus olhos. Ore a Deus para que você seja removido dessa catarata, porque Deus vê tudo errado. Veja Romanos capítulo 1, 18 e seguintes. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Nós já lidamos, meus irmãos, com a operação do erro, com eficácia, com sinais, com prodígios, a operação do erro. A palavra de Deus continua dizendo: para darem crédito à mentira. E é isso que estão fazendo, a toda hora e todo instante. Estão dando crédito e valorizando a mentira. Verso 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que Deus nos ajude a darmos crédito à verdade, porque tem gente dando crédito à mentira. E a mentira está presente. Joseph Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista de Hitler, dizia: uma mentira dita várias vezes torna-se verdade. E é o que está acontecendo já nos dias de hoje, de fato e bem presentes. Por semana, a consequência desta desorganização toda que aí está, da eficácia da mentira, do engano, das propagandas, de tantas coisas que fazem e vendem uma felicidade tal que não entrega nunca. Nos desmanteiros da família também. Por semana, nos Estados Unidos da América, já cerca de 100 mil crianças dão entradas em hospitais e em clínicas, porque já estão embriagadas. Meninos e meninas de 8, 9, 10, 11 anos de idade já estão embriagadas. Quem sabe, tentando fugir dessa realidade. Quem sabe, tentando vivenciar uma alegria que eles veem estampada na televisão ou nas propagandas, porque em casa não tem jamais esse motivo de alegria, muito pelo contrário. No Reino Unido, cerca de 20% das crianças até 13 anos de idade já ingeriram álcool. Isso é um percentual muito alto para idades tão baixas. Um dia, o mundo se surpreendeu com a boneca Barbie. Foi motivo até de notícias nos jornais. Barbie e Ken se separaram. Eu não sei nem com quem Barbie está hoje casada. Barbie e Ken se separaram. Foi um escândalo até, porque agora a boneca tinha deixado de ser a namorada, sei lá, do Ken, e isso tudo tinha acabado. Mas quando você pensa que já viu de tudo nesse mundo, há toda uma indústria que está já tentando fazer com que meninos e meninas, por exemplo, brinquem de bonecas, mas brinquem esses enredos. Brinquedos de bonecas homossexuais. Bonecos homossexuais, bonecas homossexuais, e que isso seja normal, porque se as crianças crescerem logo cedo sem preconceito, esta é uma das afirmações que muito se ouve por aí fora, então a humanidade será feliz. E assim já temos esse tipo de incentivo corrente no mundo. Há um grupo de pessoas que estão entre os 9 aos 12 anos de idade, chamados de tweens ou pré-adolescentes. E é por isso, moça e rapaz, que você é tão importante aí. Porque você, com os seus 18, 19 anos, 17 anos, você pode ajudar a essa geração. E também, rapazes, vocês podem ajudar a essa geração de meninos. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, de maneira inequívoca. Por favor, rapazes, lugar de homem é no departamento infantil. Nós estamos precisando de homens no departamento infantil. Os meninos precisam ver que os rapazes amam e seguem Jesus Cristo. E obedecem a sua palavra. Os meninos estão precisando de homens que são jovens, mas não são bêbados. Não são drogados. Homens que respeitam o próximo. Homens que sabem se portar com varonilidade. Então, por favor, se envolvam, se doem mais. O problema das nossas igrejas é que tem muita gente se doendo e não se doando.
E nós precisamos de jovens que atuem no departamento infantil. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja presbiteriana do Jardim Satélite, em São José dos Campos, nós temos casais envolvidos com o ministério infantil. Nós temos todos os presbíteros praticamente dando aula no departamento infantil também. Nós temos homens que estão atuando com o ministério infantil na igreja, chamado de União de Crianças Presbiterianas, UCPs. Sábado de manhã estão presentes. Agora, não espere que outro faça, faça você. Residi na Alemanha, fui fazer estudos na Alemanha, e agora não é diferente de um cearense, um pernambucano tentando falar alemão. Imagine a crise. E aí eu estava tentando aprender alemão. Era uma língua que eu tenho certeza que nós não falaremos alemão no céu, porque lá não haverá nem choro, nem ranger de dentes. A professora passava um exercício, eu não entendia nada, ela saía, ia tomar um cafezinho lá, deixava o exercício na lousa, e quando ela voltava, eu mesmo já me adiantava, começava a apagar, a gente escreve muito com lápis e borracha, porque estava tudo errado mesmo, e tinha alguma coisa escrita naquela borracha. E eu apaguei. Quando eu vi alguma coisa escrita naquela borracha, eu disse, gente, o que é que está escrito aqui? Estava escrito em alemão, Hangels, Vrunges, Vrunges, Vrunges. Não estava escrito isso, não. Estava escrito assim, Ich verbrauche mich für dich. Não é a mesma coisa? Aquela aula já estava perdida mesmo. Lá fui eu traduzir aquela borracha. Era uma borracha evangélica. Era uma borracha crente. Estava escrito naquela borracha, eu me gasto por ti. Quem errava nos exercícios? Jader. Mas quem ajudava os exercícios errados serem consertados para que eu aprendesse? A borracha. Mas cada vez que ela tinha que me ajudar, ela ia gastando. Eu me gasto por ti. Nós precisamos desse tipo de ministério. Eu me gasto por ti. É melhor ser crente borracha nas mãos de Deus do que crente ferro enferrujado sentado no banco da igreja. Vamos nós trabalhar, meus irmãos. Não cantamos assim? Somos servos de Deus. E vamos nos doar, e vamos fazer de fato isso. Essa faixa etária dos 9, 10, 11, em alguns casos até 13 anos de idade, é a faixa de idade onde as pessoas mais são atacadas para deixar a igreja, já falei isso para vocês. É das faixas de idade mais atacadas pelo mercado consumista. Já viram esses meninos e essas meninas como se vestem? Como andam? Como se comportam? Agora faça você que já passou dos 12, 13 anos, faça uma viagem imaginária, volte no tempo. Você que é pai de um menino de 13 anos, de uma mocinha de 12 anos, perto dessa menina, sua filha hoje, se você voltasse no tempo, você diz assim, poxa vida, eu estou lidando com uma milionária, porque você não tinha nada. Eu li um desses ditados no Facebook, eu gostei. A minha diferença para a minha filha de 10 anos é que quando eu tinha 10 anos, eu só tinha 10 anos. Mas esse pessoal hoje tem tudo. Esse pessoal tem iPad, iPod, iNumpod, tem tudo. E a gente, de fato, vê que eles são consumistas e já vão crescendo assim. Até os 12 anos, muitas vidas se decidem para o serviço do Senhor, inclusive para o campo missionário. Já viram as biografias dos missionários? Muitos deles se decidiram nessa idade, ou se firmaram na fé nessa idade. Agora, se nós não cuidamos, nós descuidamos. E se nós descuidamos, nós mal cuidamos. E aí nós vamos perdendo esses meninos e essas meninas, que poderão estar até no templo, mas não estarão na fé. Poderão até vir por costume, por hábito, mas nunca dirão nos seus corações, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O diabo, ele não está interessado em acabar com os seus gostos. Saiba disso e nunca se esqueça disso. O diabo não está interessado em acabar com os seus gostos. O diabo está muito interessado em acabar com as suas convicções. Sabe por que ele está interessado em acabar com as suas convicções? Porque o diabo sabe que os seus gostos ou são mantidos, ou são corrigidos, ou são abandonados, dependendo de suas convicções. E se a criança tiver convicção logo cedo que ela é pecadora, que ela desagradou a Deus, que ela desagrada a Deus, que ela de fato não faz o que agrada ao Senhor, mas o que agrada às concupiscências da carne, como a palavra de Deus nos diz. Se uma criança aprende logo isso e vai crescendo em convicção com isso, aí o diabo sabe, esse menino vai me dar trabalho, essa menina vai me dar trabalho, porque logo cedo sabendo, logo cedo falando, logo cedo sabendo orar, vai se tornar um rapaz de oração, uma mulher de oração.
C.S. Lewis dizia algo tão bonito: moças, procurem ser moças de Deus, mas tão escondidas em Deus, que para o rapaz lhe achar, tem que achar Deus primeiro. Mas o que está acontecendo hoje? Está faltando envolvimento, está faltando doação, está faltando participação. Nós precisamos dos jovens, homens e mulheres. Nós precisamos das moças ensinando as nossas meninas a serem femininas. Está faltando feminilidade nas moças. Tem algumas meninas que entrariam hoje e jogariam de frente no futebol americano. Entrariam e topariam e derrubaria aqueles trogloditas todos ali do futebol americano. Meninas que estão perdendo a feminilidade, ou estão crescendo em vulgaridade. Já viram algumas roupas de algumas meninas de 12, 13 anos? A Abercrombie, tão famosa por aí afora, está até fabricando sutiã para meninas de 12 anos com enchimento, para que elas tenham sensação de que são mulheres. Ah, minhas irmãs, faltam vocês orientando essas meninas a saberem se vestir, com modéstia e com beleza. Há um livro da Fiel que eu gosto muito, que eu indico, Deus o Estilista, porque está faltando também a modéstia nos nossos meios. Eu sou de um tempo e de uma geração quichute. Quantos aqui já usaram quichute? Uma maravilha. Quichute era um sapato inteligente, passava de ano. E vários anos até. O meu quichute foi comigo, eu acho, da 3ª série primária até a 6ª série primária. Que quichute inteligente é aquele? Quichute, lona, borracha e chulé. A gente amarrava o quichute quase até na altura do joelho, lembra disso? E as meninas usavam quichute, e a gente usava quichute. Agora tem um amigo meu que trabalha na Alpargatas. A Alpargatas ainda estava fabricando quichute só para a Bolívia. Só a Bolívia estava comprando quichute. Eu posso falar com ele, você me dá o número do pé do seu filho, e eu peço para ele mandar fazer um quichute para você dar para o seu filho no aniversário dele. Meu filho, olha que tênis legal o papai comprou para você. Tchau! E você vai ver que chute você vai levar na canela. Nós mesmos temos tornado os nossos filhos consumistas. Minhas irmãs, meus irmãos, nós precisamos trazer convicções para os nossos filhos. Convicções de que logo cedo nós somos peregrinos. Convicções logo cedo de que nós somos forasteiros. Convicções logo cedo de que aqui não é o nosso lugar, de que aqui nós andamos, peregrinamos, mas nós temos um lar no céu. Vocês precisam ler com seus filhos O Peregrino, de John Bunyan. Vocês precisam fazer isso com seus filhos. E vocês precisam mostrar para eles a cidade do pecado. Vocês precisam mostrar para eles toda a peregrinação, o pântano que cristão cai ali. Vocês precisam mostrar isso para eles, para que eles cresçam com convicção. E sabe de uma coisa? Menino e menina que vai crescendo com convicção, vai amadurecendo certo para a vida. E vai começando a fazer as coisas certas. Ora por missões, ora por missionários. Investe no reino de Deus. Criança tem isso. E nós precisaríamos fazer muito disso. Eu quero me deter mais 5 minutinhos com vocês aqui, porque o inimigo tem atacado a fantasia infantil. O inimigo tem atacado os lares, mas principalmente ele tem tentado cativar a mente, como nós vimos ali em Tessalonicenses, 2ª carta, capítulo 2, para que não vos demovais com facilidade da vossa mente. Agora, se ele conseguir cativar a mente dos nossos filhos, ele colocará a mentalidade que rege esse mundo na vida dos nossos filhos. E os nossos filhos terão uma mentalidade mundana, um comportamento mundano, desejos mundanos, eles serão mundanos. O que é que está acontecendo hoje no mundo da fantasia, no mundo da diversão infantil, no mundo do entretenimento infantil? Enquanto pais, pastores, líderes estão dormindo, o inimigo não está dormindo. Estão tentando recontar os contos infantis com teor homossexual. A coisa está sendo freada, não sabemos até quando. Mas já estão tentando fazer a história em que Cinderela se apaixona por Branca de Neve. Há um grupo ativista nos Estados Unidos da América que eles têm procurado pegar sempre o parecido para ser o confundido. Todos nós conhecemos Playmobil. E nada aqui eu estou falando contra Playmobil, que é uma firma, uma entidade séria.
Mas eles pegam os bonequinhos parecidos com Playmobil, para muitos pais até acharem que é Playmobil. E lá eles têm feito filmes, DVDs de Rick e Steve, bem no estilo Playmobil, como vocês podem ver ali, em que existe toda uma circunstância homossexual nas histórias. E muitos pais e muitos tios têm comprado, para que os seus filhos assistam, para que cresçam até sem preconceito. Aqui está a série Rick e Steve, num país em que eles vivem com um arco-íris eterno. Enquanto nós estamos desistindo da escola bíblica dominical, os ateus estão investindo na escola bíblica dominical. Aqui uma reportagem da revista Time, mostrando que existe uma escola dominical para ateístas. Os ateus estão investindo na infância. Richard Dawkins tem patrocinado acampamentos, coisa bem nossa. E a gente fazia acampamento para a garotada, e vinha a garotada, vinha menino, dava um trabalho grande. E estou cansado, não vou fazer mais. Richard Dawkins está pegando tudo isso que nós fazíamos, estamos deixando de fazer, está fazendo na Inglaterra para as crianças. E os pais matriculam para que os meninos tenham uma semana de ateísmo, cantando Imagine, de John Lennon, e outras coisas mais. Isto, os pais nos Estados Unidos têm levado crianças para serem doutrinadas pelo ateísmo logo cedo, escola dominical ateísta. Eu sou de um tempo em que a gente levantava cedo para ir para a escola bíblica dominical, aprender da palavra de Deus. E o que você sabe da palavra de Deus, você aprendeu na escola bíblica dominical. Não desistam da EBD. Maurício de Souza mesmo diz, tem gente pedindo para eu criar um personagem gay. Esse tema ainda é muito novo, mas eu sei que no futuro, se essa tendência continuar, será natural ter um homossexual na turma. A turma que mais mexe com a nossa infância, com as nossas crianças, é a turma da Mônica. Mas saibam de uma coisa, muitos redatores que já escrevem para a turma da Mônica são homossexuais. E tem se valido de um patrimônio cultural brasileiro, a turma da Mônica, para incutir algumas coisas. A conta-gotas, mas conta-gotas enche, e um dia até transborda. Essa geração de meninos e meninas que nós temos hoje, meus irmãos, é a geração mais exposta ao erotismo e à sexualidade, de qualquer forma vista como normal. Qualquer tipo de sexualidade, de manifestação, é vista como normal. Eu me assusto, e você também, e se nós formos a qualquer shopping de Fortaleza, nós já vamos encontrar meninos e meninas andando com trejeitos sedutores. Uma mente já pervertida, de uma sexualidade assombrada e assombrosa também. Para essa geração de meninos e meninas não existe mais pudor. O que existe é uma forte exposição, uma explicitação do sexo. E não só eles veem isso, todo dia se acostumam com isso, como também observam isso, e até como que obedecem isso. Nós temos tido seriados e programações infantis altamente erotizados, esses seriados. Nós temos tido uma facilidade de acesso a essa erotização precoce de crianças, distorções e perversões sexuais, meninos com mentes adoecidas, meninos nos Estados Unidos da América hoje, precisando da entrada em clínicas de recuperação de pessoas viciadas em sexo com 11 anos de idade. É o mundo que nós vivemos. Como dizia Cícero, o tempora o mores, que dias esses, que tempos esses? É a exposição do sexting, que é bater fotos com o celular e depois expor. E a gente de vez em quando escuta aí, que teve uma menina que se matou, porque uma foto dela vazou e assim vai. É a geração que tem vivido sem pudor, sem parâmetros e sem limites. Crianças praticando sexo. Em São Paulo, nós já temos tido casos ali em que psicólogos têm dito assim, olha, tem um local em que se o seu filho está confuso sobre o que ele quer, sobre a opção dele, sobre as preferências dele, então tem matinês dançantes, tem matinês só para meninos e matinês só para meninas. E aí deixa o seu filho lá, e depois você vai buscar. E aí ele vai vendo se é aquele ambiente mesmo que ele quer, se é aquela escolha mesmo que ele já fez e fará. Crianças estão vivendo isso em situações dessa maneira. Temos tido um liberalismo na questão da sexualidade infantil e adolescente. Trejeitos, exposições e confusões de gênero. Eu nunca vi isso na Turma da Mônica, eu nunca vi isso no Chico Bento,
Mas eu tenho percebido, eu tenho lido essas revistinhas, cada vez mais tem sempre uma exposição ou uma conotação sexual. Agora, você mesmo que cresceu lendo a Turma da Mônica, os gibis do Maurício de Souza, você nunca viu Rosinha agindo e andando dessa maneira com Chico Bento. Rosinha vindo ali somente de calcinha com relação ao Chico Bento. Ou também não é comum ver Rosinha e Chico Bento tomando banho dessa maneira, pelados no Ribeirão. O Chico Bento não era assim, a situação não era essa. Mas vem a banalização. Aquele famoso ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E os pais dizem, mas pastor, eu não imaginava isso, mas é o que está acontecendo. Olhem aqui um personagem da Turma da Mônica. Eu não estou aqui assim dizendo que a Turma da Mônica fez pacto com o diabo, não estou dizendo nada disso. Só estou mostrando para vocês o que é que tem acontecido. Então, esse rapaz, que é um personagem secundário na Turma da Mônica, é o Titi. E aí, no primeiro quadrinho ali, da conotação verde, da cor verde, da coloração verde, melhor dizendo, o Titi está aqui, eu vou tentar ler para vocês, porque eu estou vendo que a tela ali está mais curtinha. Mas o garoto diz assim, falando sobre uma peça de teatro, ou um filmezinho que a escola vai fazer, que ele está querendo ser o ator. Aí a menina logo em seguida diz, olha, tem uma que o Cascão ficou com uma peça aqui, com uma parte aqui, agora tem outra, com o papel do cavalo do príncipe, que tal? Agora vejam a pose no terceiro quadrinho, primeiro, segundo, terceiro, que o Titi faz. É uma pose um tanto desequilibrante. Que coisa é essa? Mas esse mesmo Titi, ele senta e a sua mãe está assistindo novela. E ele pergunta no primeiro quadro, que novela é essa? E então a mãe diz, Serra Nostra, ou Serra Nossa, alguma coisa assim, no tempo ali, que estava passando essa novela na Rede Globo. Aí ele fala, é com o Tiago Lacerda, aquele ator bonitão? Aí a mãe diz, sim. Agora vejam as três últimas imagens do Titi. Na primeira está entediado. Na segunda ele diz assim, hã? Na terceira, se interessa. Agora o referencial foi o Tiago Lacerda. Alguma coisa está ficando muito errada nessas circunstâncias todas. Na turma da Mônica jovem, olha o mesmo Titi. Aí dois rapazinhos lá atrás, lá no fundo, dizem assim, Titi, te amo, ou te amo, Titi. Agora vejam a expressão daqueles rapazes. Te amo, Titi. Uma situação e uma conotação que eu diria para vocês, eu não posso interpretar de outra natureza. De outra maneira. Cascão e Cebolinha brincando de Barbie. Eu nunca vi Cascão assim. Eu nunca vi o Cebolinha assim. Mas o Cebolinha disse para o Cascão, Cascão, por que você tem uma Barbie moda verão na sua caixa? Aí o Cascão dá uma disfarçada, dizendo, que coisa, esqueça a Barbie, vamos continuar. Como é que você tem uma Barbie na sua caixa? Que negócio é esse, Cascão? Aí, Titi é um menino vestido de menina, e chama isso de moda, em uma revista da Mônica, está lá, ei, olha lá, turma, gatinha nova no pedaço, e que nada, é o Titi de sainha e rabinho. Qual é o problema? Está na moda, tá? Que coisa impressionante essa, não? Como vem se trazendo uma ideia de que está na moda, de que é normal, de que é opcional, de que você pode. Mais uma vez, a revista da Mônica, na edição do Almanaque do Cascão. Cascão chega na janela, primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. Aí Cascão chega nervoso assim, Cebolinha, o que é que o Chaveco está fazendo na sua casa a esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo? Aí Cascão tem um chilique. Cascão tem um chilique e diz assim, ele vai dormir no meu colchonete e com o meu pijaminha velho, tipo camisola? Meus queridos, o Cascão cearense que eu conheço não fala assim, não. Aí então bate um ciúminho no Cascão. Está ali uma nuvenzinha de ciúminho, estão vendo? Aí depois Cebolinha dá uma justificativa. Olha, Cascão, não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas você não é o único amigo que eu tenho. E o Chaveco, com seu pijaminha camisola, diz assim, esse garoto tem problema. O que está acontecendo? O que é isso, meus queridos? Mas é isso que a garotada tem acesso e vai vendo. Aqui tem mais uma cena que me chamou muita atenção. Vocês conhecem a turma da Tina. E a Tina tem uma amiga, a melhor amiga dela, chamada Pipa.
Aí agora estão numa sala o namorado da Tina e o namorado da Pipa conversando. Blá, 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 conversando amenidades diversas. Mas a Pipa, como toda menina, quer a atenção do seu namorado. E a Pipa está com aquela insegurança toda, e a Pipa, então, consulta Tina. E ela diz assim, e agora, Tina, o que é que eu faço para o Zecão prestar mais atenção em mim? Aí Tina, com um ar todo de professora, diz para ela, vejam a expressão dela, veja o desenho, veja o corpo da Tina, veja as roupas da Tina, veja os decotes da Tina, perceba tudo isso. Aí a Tina diz, bom, primeiro a sua roupa. Agora perceba que a pergunta da Pipa foi, o que é que eu faço para o Zecão prestar mais atenção em mim? Aí ela diz, primeiro a sua roupa. E a história continua, e a Pipa pergunta, eu tenho que trocar? Aí a Tina, a professora Tina, diz, não, é só dar uma ajeitadinha assim para ficar mais sensual. Perceberam que apareceu um decote na Pipa? E aí a professora, que já providenciou tudo, diz, agora vai servir um cafezinho e você vai ver como ele vai notar. Menina, seu namorado só vai lhe notar se você, de fato, se apresentar de tal maneira. É assim que todo mundo faz. É assim a história que está acontecendo. Transgêneros. Você escolhe o sexo que você quer ter, menino. Menina. Transgêneros cada vez mais e até mesmo cada vez mais cedo. Aqui está uma história impressionante nos Estados Unidos. Esta menina, assim estou chamando só por causa da reportagem, se chama agora Kate, mas nasceu menino. E então ali está uma foto quando ele era um menino, mas optou por ser uma menina. E aqui está a história de Aren, quando era uma menina e quis ser menino. E o que aconteceu, meus queridos, é que os dois se apaixonaram. E que os dois estão vivendo dessa maneira. Mexe tudo, muda tudo. O Facebook hoje oferece cerca de 50 opções de definições de gênero. E você escolhe o gênero que você quer ter. E, infelizmente, cada vez mais, nós estamos vendo uma masculinidade em baixa e uma feminilidade desafinada. E isso está afetando, isso está trazendo prejuízos até mesmo para a nação. Eu quero encerrar com esse exemplo. Aqui está uma mãe que se orgulhou e escreveu um livro que foi sucesso de venda nos Estados Unidos, O Meu Menino Princesa. Porque o menino gosta de se vestir só com roupas femininas. E então a mãe mesmo escreveu esse livro, O Meu Menino Princesa. Muitos pais dos Estados Unidos compraram brinquedos da Polly para os seus filhos no Natal. E deram brinquedos da Polly, que é uma boneca, para os seus meninos no Natal. Aqui está uma reportagem de um jornal nos Estados Unidos, quando um menino que tinha 8 anos de idade diz assim, eu estava me sentindo mal, mas aí eu mudei de sexo, eu reverti a situação e agora eu estou feliz vivendo como uma menina. E deu entrevistas nos jornais, nas televisões. Aquela pessoa pequenininha que está ali de vermelho é um menino de 8 anos que quis ser uma menina. Aqui está um menino de 12 anos, na foto de lá, que se orgulha de ser o drag queen mais jovem da Inglaterra. Isso é o que tem acontecido porque a mente tem sido confundida. Deixa-me encerrar mais uma vez com a turma da Mônica. E o que acontece? Também no meio de tudo isso, fé e fábulas. Fábulas e fé. Aqui está um almanaque da turma, um almanaque da Magali. Percebam agora algumas sutilezas. O tema do almanaque é fábulas, mas está na história, uma delas, Adão e Eva, como fábula. E agora Magali é Eva, tem uma conversa com a serpente tenta convencer Magali e Eva a comer da maçã aqui na história. Aí no último quadrinho lá de baixo, Magali diz assim, eu quero, eu bem gostaria, mas o papai lá de cima não deixaria. E a serpente diz para ela, não dê ouvidos a ele, o que essa árvore tem de mais? E ela diz, isso é verdade, não, obrigada. E depois chega o cebolinho Adão. E o resultado é que eles terminam desobedecendo, comendo da maçã, e Deus dá uma bronca neles porque eles sujaram o planeta.
Mas vejam, depois tem Magali Branca de Neve, Magali Guilherme Tell e alguma coisa assim. A Bíblia é uma fábula. Mais uma vez, a Turma da Mônica tem mostrado em diversas ocasiões, menina virando menino, menino virando menina. Chaveco andando daquele jeito, Chaveco é um menino, arrumando o cabelo como se fosse uma menina. Mônica como um menino. E assim tem sido histórias. Cebolinha e Cascão como meninas. Magali como menino. Uma história engraçada. Aconteceu que a Mônica sonhou que o pai dela queria que ela fosse um menino. E aí mudou tudo no sonho da Mônica. Mas tem acontecido isso tantas vezes. Troca de gênero na Turma da Mônica. Olhem esse caso de Chico Bento. Quem conhece Chico Bento sabe que ele é um menino da roça. Ele é um menino decidido, ele tem os ciúmes da Rosinha, ele é feliz, gosta de roubar goiaba e tudo mais. Mas chega lá no sítio, chega lá na roça, um mágico que enfeitiçou os meninos e transformou os meninos em bodes. Essa história aconteceu bem na época dos Jonas Brothers. Então, aqui eram os Jonas Bodes. E aí, então, aquele mágico quer ganhar dinheiro com os bodes cantantes, os bodes cantores. Agora, vejam essa sequência. Quando Chico Bento e Zé Lelé veem os bodes, que são os Jonas Brothers, aí, então, Chico Bento diz, hein? Agora, vejam Zé Lelé. Oh, é tão fofo. E aí Chico Bento revira os olhos e diz assim, sim, é de uma fofidão insuportável. E Zé Lelé dá um gritinho histérico. Agora, isso não é característica dos rapazes da Turma da Mônica, de Chico Bento, de Zé Lelé, etc. Quando acontece de as meninas verem os Jonas Brothers, esse comportamento de gritinhos, de revirar os olhos, era para as meninas, mas não acontece. Agora, vejam quando as meninas veem os bodes. Aí elas dizem, oh, que música linda, que música linda. A outra diz, a música é maravilhosa mesmo cantada por bodes. Alguma coisa está muito errada aí, alguma coisa está muito perigosa aí. O jornal Folha de São Paulo veio advertindo também sobre o comportamento de meninos. Primeira página do jornal Folha de São Paulo, meninos e meninas, quem manda? Meu irmão, minha irmã, esses são os deles. Vocês já viram que em muitos lugares, quem manda na casa dos seus colegas, seus primos, seus parentes, são os meninos. São as meninas, são as crianças. Estão chamando até de ao déspota mirim. Isso não vai terminar bem. Agora, se nós não preservarmos a igreja de Cristo, se nós não cuidarmos das famílias que compõem a família da fé na igreja de Cristo, a coisa também vai de mal a pior. Nós somos esse mundo, sal da terra, luz do mundo. Precisamos manter o sal, precisamos manter a luz, precisamos manter as nossas famílias. E desde cedo precisamos preservar a mente dos nossos filhos. Continuaremos amanhã, se Deus nos permitir, mas fica esse desafio para a gente aqui em Fortaleza. Os dias são maus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E nós devemos combater o bom combate, sempre com fé. Que Deus nos abençoe. Amém.